Deus, né? Quem estiver com a Bíblia, abra ela comigo aí no Evangelho de João, no capítulo 2. Essa é a parte mais importante, né? A palavra. A gente vem, a gente ora, a gente louva a Deus, oferece o nosso louvor, a nossa oração a Ele. A gente prepara o nosso coração, agora a gente recebe a semente, né? Essa aqui é uma passagem bem conhecida, fala sobre o primeiro milagre de Jesus. O que estava acontecendo aqui? Jesus foi batizado por João Batista. Em seguida, a Bíblia nos ensina que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por 40 dias e 40 noites ele permaneceu lá, firme, foi tentado pelo diabo, não cedeu à tentação. Quando ele voltou então de lá, ele começou a formar a equipe dele, ele começou a arrebanhar o pequeno exército dele ali para começar a obra dele, né? Então ele começou a chamar os discípulos. Nesse dia aqui, então, ao terceiro dia, depois que ele voltou do deserto, ele passando por ali, então João Batista estava ali no Rio Jordão, batizando as pessoas. Quando Jesus passou, então, quando ele avistou Jesus, ele falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos de João Batista, então, naquele momento, deixaram João Batista e foram seguir Jesus. E ele, junto com os discípulos ali, com esses 2, já foi passando por alguns lugares. Ali ele chamou então o Simão, o irmão do Simão, e foi, né, arrebanhando a equipe dele ali. Aqui no versículo 2, então, que está a nossa mensagem, diz assim, ó: e no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também foram convidados. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Presta atenção nesse versículo agora, ó. A sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, façam. Vou repetir, ó. Seja o que for que ele vos pedir, façam. Agora vai entrar aqui naquela coisa que às vezes eu falo para os irmãos. Às vezes Deus fala algo para a gente fazer, Ele dá uma direção para a gente que parece que é coisa louca, que parece que é coisa doida, né? Aqui está um exemplo, o que Ele fez, ó. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Isso gira em torno aí entre 80 e 100 litros. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tinham tirado água, então chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Antes da gente continuar, vamos dar uma paradinha aqui no versículo 10, para a gente entender alguns pontos aqui. Primeiro, o vinho naquela época é a bebida mais importante que tinha. O vinho, quando a gente lê sobre o vinho na Bíblia, ele simboliza alegria. Então, quando ele estava falando aqui, quando a mãe dele falou: olha, eles não têm mais vinho, quer dizer o quê? Ó, acabou a festa, a alegria da festa acabou. Isso seria uma vergonha muito grande. Por quê? Naquela época, uma festa de casamento assim, ela durava 7 dias. Então imagina vinho para aquele monte de gente, todos os convidados, durante 7 dias. Era 7 dias e 7 noites. Tinha que ser bastante.
Aí, o que aconteceu então? Jesus estava ali como convidado. Então, ele estando como convidado, ele não podia fazer nada, né? Todos aqui já foram convidados para uma festa de casamento, para uma festa de aniversário, alguma festa, né? Então, a gente é convidado, a gente chega lá, a gente senta e a gente fica ali aguardando ser servido, não é assim? Então, ninguém que é convidado ali tem autonomia para se levantar e chegar lá na cozinha e falar assim, ó, pode servir o jantar agora, né? Ninguém. A não ser o cerimonialista, ou o noivo e a noiva, né? A pessoa que for designada para essa função. Então ele estava ali como convidado, ele não tinha como fazer nada. Aí a mãe dele chegou, ela viu lá que ela estava ajudando a organizar a festa, ela viu que acabou o vinho, ela chegou nervosa ali. Para quem que ela foi falar? Para quem ela tinha intimidade, para o próprio filho, né? Jesus, eles não têm mais vinho. Eu imagino assim, Jesus, eles não têm mais vinho agora. O que vai acontecer? Aí o que ele fez? Ele respondeu, ó, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Numa outra tradução, ele diz assim, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Parece até que ele foi mal educado, né? Mas naquela época, esse chamar a pessoa assim de mulher era como falar senhora. Era uma declaração respeitosa. E por que ele disse que não era chegada a hora dele? Ele não tinha feito 30 anos ainda. Qualquer homem judeu só podia assumir qualquer ministério com 30 anos de idade. Então ele não tinha completado ainda os 30 anos. Ele foi batizado, mas ainda faltava alguns dias. Então ele disse para a mãe dele, eu não tenho 30 anos, não é chegada a minha hora. Só que ela sabia que ele não ia ficar de braços cruzados sem fazer nada. Quando ela chegou nos serviçais e falou isso aqui, ó, seja o que for que ele vos pedir, façam. Ela estava passando a autonomia da festa na mão de Jesus. Então agora ele podia se levantar, ele podia fazer alguma coisa. Ele já não estava mais como convidado. Agora ele estava numa posição privilegiada, né? Então aí ele fez agora o quê? Ele deu uma ordem aqui, que era uma coisa doida de se fazer. As talhas de pedra para a purificação dos judeus. Os judeus, eles tinham o costume de se lavar muitas mãos. Então eu vinha aqui, pegava um negócio e ia lavar a mão. Colocava a mão de novo em outra coisa e lavava a mão. Até chegar a hora deles comer, eles tinham lavado a mão já uma porção de vez. Então tinha ali 6 talhas para eles poderem se purificar. O que Jesus fez? Enche de água essas talhas aí. Encheram até em cima. Então, entre 80 e 100 litros cada uma, vamos considerar, 80 e 120, vamos considerar 100. Né? 6 talhas, 600 litros de vinho. No primeiro dia da festa terminou o vinho. Jesus proveu ali vinho, uma quantidade de vinho, quantidade essa suficiente para os outros 6 dias de festa. Vamos falar ali 100 litros por dia, uma média ali. Só que imagina comigo esses 2 moços aqui. Encheu? Enchemos. Agora tira um pouco e leva para o mestre Sala experimentar. Aí eles foram lá, encheram o copo com água e foram levar para o homem experimentar. Imagina, nesse trajeto, o que não passou na cabeça desses homens aí, né? Talvez a nossa vida financeira, talvez o nosso casamento, eu não sei em que área Deus vai tratar com os irmãos, mas talvez tenha alguma área da sua vida que Deus te deu uma ordem meio louca desse jeito aqui, meio coisa doidice de se fazer, que talvez você considere assim, isso é coisa louca de se fazer. Acha que eu vou fazer isso daqui, isso não vai resolver meu problema. Eles tiraram a água, puseram no copo e foram levar para o mestre Sala, lá para o cerimonialista, para ele provar. Quando chegou lá que o homem provou, o homem chamou o noivo e falou, viu, todo mundo serve primeiro o vinho bom, depois quando já todo mundo está manguaçado, né, que não está mais nem aí, ó, aí serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. Então, o que aconteceu ali? Um milagre aconteceu no trajeto entre eles fazer o que Jesus mandou fazer, que parecia coisa absurda, né, até chegar na mão do cerimonialista lá. O milagre aconteceu no trajeto. Então talvez você espera que Deus fale assim para você, ó, faça isso, e você faz, pronto, resolveu o problema.
Deus testa a nossa fé. Ele nos prova. Ele quer ver, se eu mandar ele fazer dessa forma, será que vai fazer? Até onde que eu posso confiar, né? Então, talvez ele manda a gente fazer alguma coisa que aos olhos humanos parece absurda, mas no tempo, no trajeto, o milagre vai acontecer, amém? Aquilo que você espera de Deus vai acontecer, mas você tem que fazer como a declaração que a mãe de Jesus fez aqui: seja o que for que ele vos pedir, façam. Amém? Então eu quero transferir isso para os irmãos, ó, seja o que for que ele te pedir, faça. Ah, mas se eu fizer isso daqui, vão caçoar de mim, parece aí é loucura. O milagre vai acontecer no trajeto, amém? Tem um tempo determinado para o milagre acontecer. Deus está te provando. Ele pede para você fazer, Ele vai abençoar. O milagre vai acontecer, mas Ele quer ver até onde vai a sua fé. Amém? Lembra que nós louvamos aqui? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Então, não é porque eu vou ver o que Jesus vai fazer que eu tenho que firmar a minha fé. Eu tenho que ter a fé para ver o milagre acontecer. Então, eles tiveram que ter fé aqui para tirar a água, encher o copo de água e levar até na mão do homem lá e falar assim: prova aí, o cerimonialista, o mestre-sala, prova aí. Na cabeça deles, o homem ia provar água. Mas não. Quando eles foram lá e obedeceram, nesse trajeto daqui até lá na mão do homem, lá, o milagre aconteceu. Agora, outro ponto importante. A água, ela é tão natural, tão abundante aqui no nosso planeta, né? Que olha lá, ó, tá cheio d'água ali. A gente vai lá, dá descarga, sai água limpinha ali para levar sujeira embora do vaso. A água é abundante, a água é comum, né? Então, o que Jesus mandou eles fazerem? Pegar o que tinha de mais comum ali e encher a talha, né? E o que aconteceu quando ele fez o milagre? Transformou aquilo que era comum, que estava na talha, no melhor vinho que aquele homem tinha provado na vida dele. Amém? Então aquilo que você tem que é comum, que é natural, que parece insignificante, quando você obedecer e fizer aquilo que ele mandar você fazer, o milagre vai acontecer. Ele vai transformar aquilo que você tem de natural no extraordinário, no melhor que você vai ver. Amém? Tem coisa grande para ele fazer na sua vida. Mas ele está te testando, ele está te provando. Deixa eu ver até onde vai a fé dessa pessoa. Amém? A hora que você fizer tudo o que ele mandar você fazer, no tempo determinado o milagre vai acontecer. Ele está te testando. Ele está olhando para ver até onde ele pode confiar. Não era para, naquela situação, aqueles 2 serviçais, eles estavam ganhando para fazer aquilo, né? O que era pela lógica humana, o que era para eles fazer? O senhor está de brincadeira com a gente, né? Vai mandar eu levar água para um bebê. Ele está esperando vinho, você vai mandar eu levar água. Você está de brincadeira comigo, né? Não, leva você. Pela lógica, não era para falar assim? Leva lá, leva o senhor. Se ele falar alguma coisa, vai falar para o senhor, não vai falar para mim, né? Mas não, o que eles fizeram? Eles tiveram a humildade de obedecer. Leva lá para o mestre Sala experimentar. Eles encheram o copo d'água e foram e deram na mão do homem lá, ó. Tá vendo aquele rapaz lá, ó? Ele mandou o senhor experimentar. E aí o que aconteceu? Nós vimos aqui. Foi o melhor vinho que aquele homem tinha provado na vida dele. Amém? Ó. A declaração dele, o final aqui, ó. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Ou seja, os discípulos foram chamados para caminhar com ele, para seguir ele, para aprender com ele, para dar prosseguimento à obra dele. Correto? Mas eles não tinham visto nada acontecer ainda. Eles estavam ali como convidados, né? Mas eles não tinham visto nada acontecer sobrenatural ainda. Então aqui,
Depois que eles viram isso daqui, a Bíblia está falando, os seus discípulos creram nele. Talvez tenha alguém aqui que ainda precisa ver algo acontecer para crer em Jesus. Mas eu quero te dizer que a fórmula não é essa, ver para crer. É crer para ver. Amém? Isso que é fé. A fé é você acreditar que algo vai acontecer, mesmo que as evidências provem o contrário. Você determina alguma coisa, você lança uma palavra, um decreto, e você crê que aquilo vai acontecer, em nome de Jesus. Quer ver um exemplo? Aí mesmo em João, capítulo 20, versículo 29. Aqui está falando do Tomé. Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e falaram então para o Tomé: olha, nós vimos o mestre, ele esteve aqui com a gente. E o Tomé falou: olha, se eu não colocar a mão no lado dele e no buraco dos cravos, eu não acredito. Passado alguns dias, eles estavam todos reunidos novamente, Tomé estava com eles ali, de repente Jesus apareceu ali no meio deles e foi direto com Tomé assim: ô Tomé, vem cá, coloca a tua mão aqui do meu lado, coloca as tuas mãos aqui, nas minhas mãos, no buraco dos cravos aqui. E aí ele colocou, e aí o que ele fez? No 28 aqui, ó, diz assim, ó: e Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus afirmou: Tomé, porque me viste e acreditaste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, aqui está um exemplo daquela pessoa que quer ver para acreditar, né? Mesmo assim não ficou sem resposta. Mas o que é a gente exercitar a nossa fé? É a gente crer para a gente ver o milagre acontecer e obedecer, né? Deus me dá uma direção, eu vou lá e eu faço o quê? Faço tudo quanto Ele me disser. Parece até um pouco repetitivo, mas já tem alguns dias que Deus tem trazido a mensagem falando sobre isso. Os irmãos que estão todo domingo lá em casa, os irmãos têm percebido, né? Então, por que Deus faz dessa forma? Na Bíblia mesmo está descrito que quando Deus fala por 2 ou 3 vezes é porque tem pressa. Então Ele tem pressa de te abençoar, Ele tem pressa de mudar a sua situação, Ele tem pressa de mudar a sua vida, Ele tem pressa de colocar nas tuas mãos aquilo que você tem clamado, esperado tanto dEle. Só que tem um pequeno detalhe: seja o que for que Ele vos pedir, façam. Tem algo que tem que ser feito ainda. O que é? Eu não sei. Eu não posso afirmar nada sobre a vida dos irmãos porque eu não conheço. Eu não sei do que Deus está falando aqui, né? Mas Deus sabe. Já que está descrito aqui que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então Ele sabe certinho o que está acontecendo na sua vida, o que você tem colocado diante dEle. E Ele também sabe aquilo que Ele já mandou que fosse feito e que não foi feito ainda. Talvez é uma coisa tão simples, né? Talvez é algo simples de ser feito, mas tem algo que se chama orgulho que está te impedindo de colocar em prática o que Deus tem falado. E o que a Bíblia fala sobre orgulho? O orgulho precede a ruína. Depois do orgulho vem a ruína. Então, enquanto você ficar no orgulho ali, as coisas não vão acontecer. Vai de mal a pior. Mas dia menos dia, a ruína chega. Amém? Então, eu não conheço a fundo a vida dos irmãos, o que está acontecendo. Os irmãos não têm falado para mim, têm falado com Deus, né? Eu busco a palavra, eu oro, eu me consagro e Deus dá a palavra. E eu creio que Ele é claro e objetivo, assim como eu clamo a Ele que eu seja claro e objetivo. Então, e também tem aquele ponto, né? Que tem algo que Deus vai falar para você lá dentro do seu quarto. Ele não vai colocar na minha boca e na boca de ninguém, para que alguém chegue e fale: ó, Deus mandou te dizer isso. Tem algo que é íntimo, é entre Ele e você. Ele não vai mandar ninguém falar, porque Ele não precisa mandar recado, né? Todos aqui
têm uma Bíblia, todos oram, todos buscam a Deus, então Deus não precisa mandar recado por ninguém. Ele vai lá e ele fala, né? Primeiro ele começa o assunto aqui para dar aquele chacoalhão, para dar aquele alerta para a gente. Peraí, Deus falou comigo tal ponto aqui, então agora eu tenho que buscar, cavar, buscar mais aí para mim ver o que Deus tem para mim aí que está guardado, é entre eu e Ele. Amém? Não deixe para amanhã, faça hoje. Pode ser feito hoje? Pode. Entra no seu quarto, fecha a porta, ora, fala com Deus, abre o coração. Deus, o que o Senhor tem para mim nessa mensagem que o irmão pregou hoje? Eu quero saber, eu preciso, eu tenho que colocar em prática. Aí Deus vai mostrar. Aí o que você vai fazer? Colocar em prática. Quando? Se possível, imediatamente, no mesmo instante. Se não der, tem que ser amanhã cedo. Então coloca a partir do primeiro momento. Quando você abrir o olho, faça o que você tem que fazer. Amém? Faça tudo quanto Ele vos disser. Seja o que for que Ele vos pedir, façam. Amém? Versículo 12. Para fechar o texto aqui. Depois disso, desceu ele a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então ele chegou ali como convidado, participou da festa, transformou a situação daquelas pessoas e saiu dali. Quando ele saiu, foi para Cafarnaum, mas as pessoas ali sabiam o que tinham que fazer. Então, quando a gente sair daqui hoje, a gente sabe o que tem que fazer. Amém? Praticar a palavra, colocar em prática. Não adianta a gente vir, se fizer culto todo dia, a semana toda, 2 vezes por dia, se a gente for em todos, mas não colocar em prática, é a mesma coisa de não ter ido, né? Então o que Deus espera? Que a gente seja praticante da palavra, simples assim. Como que Ele quer fazer? Eu sou o Senhor, vocês são servos, eu falo, vocês obedecem. Vocês querem se dar bem na vida? Quer prosperar? Não quer caminhar em direção ao abismo? Obedeça. É assim que Ele faz. Simples. Ele fala assim, ó, deixei tudo escrito aí. É só seguir, é só estudar, né? É o manual de instrução do ser humano. Eu vou lá, eu compro uma caixa de som, vem com um manualzinho de instrução. Para mim usufruir de tudo que ela pode me oferecer. Antes de pôr na tomada, o que eu vou fazer? Vou folhear o manual, ver o que ela pode me oferecer. Aí eu vou lá, ligo e vou extrair tudo o que ela tem para me oferecer, né? O manual do ser humano é esse aqui, ó. Como que eu posso usufruir de tudo que Deus tem para me oferecer? Antes de fazer qualquer coisa, vim aqui folhear o manual para aprender. Amém? Tá tudo aqui, tem resposta para tudo. Tem tanta resposta que tem pessoas que interpretam errado e formam doutrina em cima de algumas coisas, e tem pessoas que acham a resposta para tudo, né? Tem grupos aí, no mundo aí fora, que eles baseiam a atitude deles num versículo que está escrito. Pega lá um versículo, isola ele e forma uma doutrina em cima daquilo. E aí, a gente vê como que está esse mundo, tudo que está acontecendo nesse mundo aí, né? Tem coisas acontecendo aí que hoje, enquanto a gente estava aqui, eu falava, não me lembro com quem, se foi ontem ou hoje. Mas eu falei assim que hoje, pelo que está acontecendo no mundo hoje, já está pior do que Sodoma e Gomorra. Porque hoje está tudo escancarado, tudo assim, ó, ao vivo e a cores. Naquela época ainda era um pouco escondido, né? Por causa da lei de Moisés. Pessoas eram pegas roubando, se prostituindo, fazendo alguma coisa errada, era apedrejado até a morte, era morto a fio de espada. Hoje não, as pessoas fazem o que quer, né? E tem uma inversão de valores tão grande que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Você está certo, você é julgado. Você está errado, tudo bem. Aqui no nosso país, infelizmente, se alguém vai lá e mata uma pessoa, a polícia vem, prende, passa pela audiência de custódia, se não tem passagem, sai pela porta da frente. Aí vai alguém na beira do rio, mata uma capivara para levar a carne para os filhos comer porque não tem o que comer, não tem fiança. Nosso país está assim. Aí animal silvestre, não tem fiança, vai ficar lá. Inversão de valores. Estamos caminhando aí a passos largos para o fim dos tempos. Então, é tempo de
olhar, parar, analisar, se examinar, como a Bíblia diz, né? Examine-se o homem a si mesmo, ver se a gente não está errando em algum ponto, que às vezes a gente, como eu falava também hoje, falava até acho que com a Silvia, ontem acho que foi, sobre a questão das nossas palavras, nossas declarações. A gente às vezes fala coisas que não deve e a gente nem se dá conta que nós estamos fazendo um decreto, nós estamos decretando algo sobre a nossa vida, ou bom ou ruim, ou sobre a vida do esposo, sobre a vida da esposa, dos filhos. Às vezes a gente faz uma declaração e depois, num futuro, às vezes, ou próximo ou não tão próximo, a gente vê aquilo acontecer, aquela declaração que saiu da nossa boca. Por quê? Nós estamos decretando aquilo. No mundo espiritual é um decreto. Então tem que tomar cuidado. Às vezes a gente peca sem perceber. Eu estou dando exemplo de falar, mas às vezes a gente peca de outras maneiras sem perceber. Então é tempo da gente se analisar, da gente parar, rever os nossos conceitos. Amém? E buscou de Deus, seja o que for que Ele vos pedir, façam. Simples assim. Amém? Os irmãos entenderam? Eu creio que eu fui claro e objetivo, assim como eu oro sempre a Deus, Senhor, que eu seja claro e objetivo, para não usar a palavra difícil, para não chegar aqui. Então, eu creio que eu fui claro e objetivo. Mas se ficou alguma dúvida, antes da gente ir embora, me procura em particular. Márcio, ficou uma dúvida em tal ponto aqui, esclarece para mim. Eu tenho o maior prazer em te esclarecer, amém? Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com o Senhor nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por essa palavra. O Senhor tem trabalhado essa palavra no meu coração já, meu Deus, há uma semana. O Senhor tem, meu Deus, os seus propósitos, o Senhor tem a maneira de trabalhar. Às vezes, aos olhos humanos, são coisas absurdas. Aos olhos humanos, talvez, passa na mente da gente que a gente não deve fazer, que aquilo é loucura, que é da nossa mente. Senhor, mas nós sabemos que o Senhor pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então eu creio, meu Deus, que em nome de Jesus, aquilo que o Senhor queria transmitir para o teu povo, para a tua igreja, assim como eu peço para o Senhor que eu seja claro e objetivo, eu creio que aquilo que o Senhor queria trazer e tratar com o teu povo, assim aconteceu. E algo, meu Deus, que o Senhor tem em particular com ele e com ela ainda essa noite, a hora que ele for orar, que ele for buscar, abre, meu Deus, para ele, abre para ela, para que não fique dúvida nenhuma, para que ele saiba o que tem que fazer a partir do momento seguinte. Senhor, eu te peço, continua, meu Deus, nos abençoando, continua, meu Deus, nos capacitando, nos dirigindo, meu Deus, para essa grande obra que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para que teu nome seja glorificado em nome de Jesus, e você diga amém e graças a Deus. Amém, irmãos?